Aí, ó, agora parece que deu. Você está gravando. Sei. Então tá. Deixa eu voltar a compartilhar lá. Então tá. Então olha só, pessoal. Na aula passada eu tinha falado sobre o início de regras de integração, né? Eu tinha relembrado o seguinte, que lá em derivada, quando a gente falava de derivada, tinha 3 regras que eram essenciais para o cálculo diferencial, né? Era a linearidade, a regra do produto e a regra da cadeia. Só um minutinho que a coordenadora falou aqui que tem alguém que está tentando entrar na aula, então... Parece que... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que ela falou que tem alguém que não está conseguindo. Ah, tá. Já deu. Então, vamos lá. Bom, é a linearidade, regra do produto e regra da cadeia, né? Tudo o resto que você já aprendeu vinha dessas 3. Na regra, sei lá, do quociente, regra de trigonometria, alguma coisa assim, vinha sempre dessas 3 regras, né? Eram coisas derivadas delas. No cálculo integral, também isso vale, tá? Essas 3 regras têm regras equivalentes na integração. Então, a linearidade de derivados implica a linearidade de integrais. A regra do produto para derivadas implica integração por partes, que é o que a gente vai falar. A regra da cadeia para derivadas implica a integração por substituição, né? Então, eu não vou revisar aqui de novo essas regras de derivadas, tá? Linearidade é só que você multiplica uma constante pela função, você pode tirar a constante da derivada. A soma, você pode derivar cada uma. A regra do produto, que é o que a gente vai falar hoje, tem essa formulazinha, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? E vem a regra da cadeia. A regra da cadeia, então, se você tiver uma função composta, uma função f de g de x, então, por exemplo, cosseno de 3x, né? Eu até pus aqui, acho que eu pus seno, né? Aí, ó, seno de 3x. Quer dizer, eu tenho a função seno e dentro do argumento do seno eu tenho outra função, que é 3x, né? Então, é como se eu chamasse essa função aqui de dentro de g de x e a de fora, que é a seno, de f, né? Só que é f de g de x, quer dizer, dentro do f tem outra função, certo? Não é seno de 30, ou só seno de x, tem uma função lá dentro, tudo bem? E aí, da regra da cadeia, a gente sabe que a derivada dessa função composta é só você derivar o que está dentro e multiplicar pela derivada do que está fora. Então, na prática, a gente saía derivando tudo e multiplicava, né? Isso algumas vezes no semestre passado. Bom, linearidade de integrais, vem lá da linearidade de derivadas, a gente já estudou isso, é a mesma coisa, se você tiver uma soma de 2 funções dentro da integral e cada função ainda multiplicada por uma constante, você pode separar isso em 2 integrais e ainda pode tirar a constante para fora, tá? Então, linearidade é só isso, que é tranquilo, a gente já viu como uma propriedade, né? Não como uma regra. E aí vem a regra da substituição, né? Que foi o assunto da aula passada. Ela vem lá da regra da cadeia. Então, eu começo com um exemplo, né? Pensa que você precisa integrar isso aqui. Né? Como que você faria essa integral? Na sua tabela de integral, que você vai levar para a prova, ou vai ter ela disponível quando for fazer a atividade em casa... Já está pronta, né? Oi? Tá pronta, né? Só que assim, né, você já vai levar ela, só que não vai ter essa função aqui, certo? Não vai ter essa função específica, posso mudar alguma coisa aqui dentro. Então, você tem que ter uma estratégia para resolver ela. Para mudar esse negócio aqui para algo que você saiba fazer. Transformar isso aqui numa integral imediata, por exemplo, né? Então, essas regras que a gente vai falar é para isso. A regra da substituição é a primeira regra para tentar fazer esse negócio complicado virar algo simples, que aí sim você pode usar a sua tabela. Né? Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de mexer com esse negócio todo aqui, vamos tentar substituir a variável que a gente está usando, que é x, né, por outra mais conveniente. Vamos chamar ela de u. É o padrão, tá? Por isso que a gente chama de u. Olha só, se isso aqui tudo fosse uma integral de raiz de x, isso você tem lá na sua tabela. Né? Raiz de x você pode escrever como x elevado a meio. E aí você usa aquela propriedade que a integral de x elevado a alguma coisa é o x elevado àquela coisa mais 1, tudo sobre aquela coisa mais 1, né?
É como se fosse o contrário da derivada. E aí você conseguiria resolver, né? Se fosse esse negócio aqui, era de boa, né? Você resolveria. Então vamos tentar fazer esse negócio inteiro virar algo simples assim, uma raiz de alguma coisa, entendeu? Essa que é a ideia. Então o que eu escrevi isso aqui, vocês devem perceber que esses PDFs, eles estão bem detalhados, que é pro caso do cara não querer ouvir o áudio inteiro, pelo menos ele lê o PDF e consegue entender, né? E aí a gente vai então definir uma nova variável, a variável u, calma aí, gente, que alguém entrou aqui. Isso, beleza. Então, vamos lá. Então, revisando ao passado, né? Você vai definir uma nova variável e vamos tentar, a gente tem que, é tentativa mesmo, tá? Vamos tentar substituir esse negócio todo aqui da raiz, ó, 1 mais x ao quadrado, por u. Então, eu vou falar que u é 1 mais x ao quadrado, certo? Então, se eu substituir lá, a minha integral original, que era essa aqui, vai virar a integral de 2x vezes raiz de u dx, né? Então, ó, já comecei a simplificar um pouco. Já assumi com aquele 1 mais x ao quadrado que eu não sabia mexer. Então, entrar desse jeito, né? Quer dizer, eu tenho duas variáveis lá dentro, x e u, com um diferencial só, dx, né? Então, não tenho o que fazer. Então, eu disse aqui, ó, não podemos resolver essa integral nessa forma, né? Já que temos duas variáveis para um único diferencial. Então, vamos fazer outra coisa. Vamos pegar essa variável nova que eu defini e vamos derivar ela para ver o que que vira. Olha só. U igual a 1 mais x ao quadrado. Se eu quisesse fazer du dx, ou seja, tecnologia de derivada, ó, estou dela assim, ó, por exemplo. Ou você também tinha uma outra expressão, uma outra notação que era assim, y', né? Y' era a notação de Newton. E esse dy dx é a notação de Leibniz. Essa aqui é muito mais útil, porque no cálculo a gente aprende que essas coisas podem ser trabalhadas como se fossem números mesmo. É como se du fosse uma variável muito, muito, muito pequenininha e dx também uma variável muito, muito, muito pequenininha. Desse jeito, eu posso meio que passar ela multiplicando para cá e passar o 2x dividindo para cá, certo? É como se eu isolasse ela. Olha o que acontece se eu isolar ela aqui. dx vira du sobre 2x. Tudo bem? Então, olha só. Eu defini uma variável, u igual a 1 mais x ao quadrado. E aí eu derivei essa variável, certo? Deu dx igual a 2x. E eu isolei o dx. Aí ficou dx igual a du sobre 2x. Agora, vamos substituir isso aqui lá na integral. Olha onde que a nossa integral tinha parado. Tinha parado aqui, né? Ela originalmente era isso aqui, certo? Era integral de 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado. Só que eu chamei 1 mais x ao quadrado de u. Então eu já substituí aqui, ó. É igual a integral de 2x raiz de u dx, certo? Isso aqui não tem como resolver desse jeito, então vamos tentar melhorar. Acabei de achar uma expressão para dx, ó. dx igual a du sobre 2x. Então, vamos substituir o dx lá na nossa integral, nessa aqui. Olha lá. Se eu substituir, olha como é que ela tinha parado. Integral de 2x raiz de u dx. Se eu substituir o dx por du sobre 2x, olha lá. Isso aqui vira integral de 2x raiz de u du sobre 2x. Que era o meu dx, né? O 2x corta. Olha que legal isso aqui. O 2x corta. Isso aqui virou integral de raiz de u du. Quer dizer, e é aquela coisa que a gente queria desde o início, né? Se fosse uma integral de raiz de x dx, ou raiz de t dt, raiz de y dy, você sabe resolver, né?
Você tem uma fórmula para isso. E agora virou raiz de u du. A gente tem uma fórmula para isso. É 2/3 de u raiz de u. Certo? Então, olha só, eu achei um resultado para a minha integral. Só que ela está com a variável u, né? E eu pedi com a variável x. Aí eu só substituo de novo. O que é u? Eu falei que u é 1 mais x ao quadrado. E aí eu substituo, ó. 2/3 de u raiz de u é 2/3 de 1 mais x ao quadrado vezes raiz de 1 mais x ao quadrado. Certo? Aí eu posso mexer nisso do jeito que eu quiser. Então, eu consegui calcular essa integral complicada. Cheguei nesse resultado. Como que eu cheguei nisso? Passando por essa substituição no meio. Eu substituí a minha variável. Entendeu? Quem tinha dúvida aí, como é que tá? Não, ficou baixo aí. Fala mais perto, por favor. Eu entendi porque derivou aí no meio. Entendeu? Entendi. Ficou mais claro. Olha lá, vamos continuar que aí no final eu concluo de novo. Ó. Então, assim, o objetivo dessa regra é eu pegar alguma parte zoada do meu integrando, alguma parte que eu não tenho ideia do que fazer, e substituir ela por uma nova variável u. De modo que, quando eu derivar u, eu obtenho outra parte do meu integrando zoado lá. Então, olha o que eu fiz. Eu tinha essa coisa aqui para resolver, né? Integral de 2x que multiplica a raiz de 1 mais x ao quadrado. Não tem nem ideia como é que faz isso. Mas olha só, depois com o tempo você vai pegando essas sacadas. Olha o que está dentro da raiz. Se eu derivar isso aqui, vai aparecer um 2x, não vai? É o que eu fiz aqui, ó. Vai aparecer um 2x aqui. Eu já sei disso, eu estou vendo 1 mais x ao quadrado. Já penso na derivada disso. A derivada disso é 2x. E eu tenho 2x aqui dentro, ó. Então, o intuito é esse, é você escolher uma parte zoada do integrando, que eu escolhi essa aqui, porque eu sei que quando eu derivar essa parte, vai aparecer outra parte do meu integrando, que é o 2x. Essa que é a estratégia principal, tá? E aí, desse jeito, fazendo essa substituição, você consegue simplificar o seu integrando, tá bom? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, para vocês verem. Ó, tem mais 2 exemplos, né? Não. É um só que ele tem dois jeitos de fazer. Olha lá. Vamos supor que eu peço para você integrar seno de x, cosseno de x. Você não sabe fazer isso aqui não tem na sua tabela, mas eu já penso o seguinte, olha, se eu derivar seno, vai aparecer cosseno. Então, isso aqui já é uma boa, é um bom candidato para virar o meu u. Porque eu sei que quando eu derivar ele, vai aparecer a outra parte do integrando. Então vamos testar, tá? Isso pode ser que não dê certo, entendam isso. Pode ser que isso não dê certo, pode ser que você fale, né? Mas você tem que tentar. E essa é a primeira tentativa. Vamos lá. Eu sei que a derivada de seno de x é cosseno, né? Então, seno de x é um bom candidato para u. Então eu vou fazer u igual a seno de x. Vamos lá. U igual a seno de x. Du dx, cosseno de x, né? Passo o dx para o outro lado e passo o cosseno dividindo. Dx, então, é du sobre cosseno de x. Agora eu vou substituir isso lá na minha integral. Ó, a integral de seno de x vezes cosseno de x é igual à integral de u, né? Que eu chamei seno de x de u. Então, u vezes cosseno de x, que é o que já tinha na integral, vezes dx. E eu acabei de achar uma expressão para dx, ó. Aí eu substituo dx, que é du sobre cosseno de x. Olha lá como corta. Tá vendo? Cortei cosseno de x com cosseno de x. Virou integral de u du. Isso aqui eu sei, né? É a mesma coisa de integral de x dx. É x ao quadrado sobre 2. No caso aqui, u ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Mas o u é seno de x, né? Então, se eu quiser escrever a resposta final mesmo, basta eu substituir o u aqui por seno de x, que é seno ao quadrado de x sobre 2. Então, a integral que eu queria, que é a integral de seno vezes cosseno, é meio de seno ao quadrado de x mais a constante de integração. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte, gente? Não, nessa aí não. Então, beleza. Então tá. Mas olha só, você poderia ter pensado também em fazer u igual a cosseno de x, né? Porque você sabe que quando você derivar cosseno, vai aparecer um seno também. Negativo, mas vai, né? E beleza, vamos tentar então o que dá de diferente, né? E se a gente fizesse então u igual a cosseno de x?
Vamos lá, u igual a cosseno de x. Du dx é menos seno de x, né? Derivada de cosseno. Passo dx para lá. E passo o menos seno, né? Ou só o seno, do jeito que você quiser, para cá. Então, o dx meu virou menos du sobre seno de x. Beleza? Então, vamos substituir. Essa aqui é a integral original. É a integral de seno vezes cosseno. Isso aqui é igual a integral de seno, né? Que é da integral original, vezes cosseno, mas cosseno eu falei que é u, vezes dx. E dx eu acabei de descobrir, ó, que é menos du sobre seno de x. Corto seno com seno. Isso aqui vira integral de menos u du. Então fica menos u ao quadrado sobre 2. Mais u é cosseno de x, né? Então se eu substituir de volta, integral de seno de x vezes cosseno de x é igual a menos meio de cosseno ao quadrado de x mais a constante de integração. Por que eu escolhi esse exemplo? Por que os livros costumam mostrar esse exemplo? Eu não sei se o livro de vocês mostra, mas é para mostrar o seguinte. Olha só, o tanto que você tem que ter cuidado com as coisas. Quer dizer, está lá na prova. Testei seno de x igual, u igual a seno de x. Cheguei nesse resultado aqui, ó. Aí sobrou um tempo lá, você fala, não, vou testar o contrário. Testei o contrário também. Deu outra coisa, ó. Quer dizer, uma deu seno ao quadrado sobre 2 mais c, e a outra deu menos cosseno ao quadrado sobre 2 mais c. Se você ignorar o c aqui e substituir valores para x, isso aqui não é verdade. Nem sempre isso aqui é igual. Mas eles têm que ser, né? Quer dizer, você fez a regra da substituição corretamente e você resolveu a integral corretamente. Então, as duas expressões têm que ser iguais. Lembra que, para cada integral que você faz, a constante de integração é diferente, né? Aqui a gente chama de C por simplicidade, mas, na verdade, esse C aqui, C1, por exemplo, é diferente desse C2. Não quer dizer que é a mesma coisa. Então, ó, os resultados parecem diferentes, mas não são, né? Vale lembrar que essas constantes não são as mesmas. Se eu chamar a primeira de C1 e a segunda de C2, olha lá. A integral de seno vezes cosseno, quando eu substituir u igual a seno, eu descobri que é isso aqui, né? É seno ao quadrado sobre 2 mais C1. E quando eu substituir como cosseno, eu descobri que é menos cosseno ao quadrado sobre 2 mais C2. Se eu fiz tudo correto, essas duas expressões têm que ser iguais, né? Então eu vou igualar elas para ver o que acontece. Então eu igualei meio de seno ao quadrado, igualei essa expressão a essa. Passei o cosseno ao quadrado para lá, ó. Meio de seno ao quadrado mais meio de cosseno ao quadrado é igual a C2, passei o C1 subtraindo, C2 menos C1. Então, meio de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a C2 menos C1. Só que daquela relação fundamental lá da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, né? Então, se eu substituir, fica meio igual a C2 menos C1. Então, a diferença entre as duas constantes é meio. Quer dizer, as respostas estão corretas, as expressões estão corretas, contanto que a diferença entre essas duas constantes seja meio. É como se as funções estivessem defasadas entre si. Lembra que função seno e cosseno são funções periódicas, né? São aquelas ondas. Se você defasar elas um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para cima, um pouco para baixo, elas continuam tendo a mesma forma, mas elas estão deslocadas no gráfico, né? Então, quando você faz isso, você está simplesmente deslocando elas. Então, as respostas estão corretas, mas elas estão defasadas, tudo bem? Então, na prova, qualquer uma delas valeria, tá? Eu coloquei esse exemplo exatamente por isso. Então, a conclusão da regra da substituição é aquilo que eu falei lá. É que a gente pode operar com aqueles sinais de integração, dx, dy, dt, du, como se fossem diferenciais, como se fossem quantidades muito pequenininhas, variáveis mesmo, tá? Então, antes você só escrevia du, dx como um símbolo, né? Tanto que você podia substituir isso aqui por u', por exemplo. Né? Tem livro que traz assim, u', é a notação de Newton. Mas, se você escrever desse jeito aqui, a regra da substituição te diz que você pode fingir que isso aqui é um númerozinho e fingir que isso aqui é outro númerozinho. E trabalhar com eles. Aí você pode passar multiplicando, subtraindo, dividindo do jeito que você quiser. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Falem se está tudo certo. Tudo certo. Não Tudo dúvida, certo. não. Então tá. Então agora vamos começar a próxima aula, tá? A aula de hoje mesmo, né? Bom, a gente falou na aula passada sobre a regra da substituição, né? Isso que eu acabei de revisar com vocês aqui.
Bom, calma aí, deixa eu pegar a ferramentazinha lá. Ó, a gente falou então sobre a regra de substituição, né? Lembra que as 3 regras de derivados, a linearidade, aqui eu apaguei, depois esqueci de escrever de novo, tá? A regra da cadeia e a regra do produto são as regras principais, né? Elas implicam nas regras para a integração. A gente já viu linearidade, já vimos a da cadeia. Perguntando, pedindo para coordenação também, onde que eu estou baseando as aulas. Como eu disse, eu baseio muito no Stuart, que eu acho que é um ótimo livro para você ler, do zero, para você, né, que está começando o cálculo. Ele é muito intuitivo. E também eu baseio essas aulas no livro que está disponível online também de graça do MIT, tá? O Stuart, gente, ó, vocês conseguem achar ele online, tá? Tem versões até relativamente atualizadas dele. Essa aqui, por exemplo, acho que é de 2017, se eu não me engano. Que são muito boas, são digitais mesmo. Repare que ela não é um escaneado, né? Mas é muita informação, cara. Não dá pra ler o livro acompanhando o senhor. Pois é, mas assim, o que eu recomendo? Você vai pegar, eu acho que eu até respondi o Gustavo, você Foi, tá, eu mesmo. Tô com o livro em mãos aqui, cara, não tô conseguindo trabalhar com ele. Não, assim, mas acompanhar durante a aula você não vai conseguir mesmo, não. Você não tem jeito. Não, nem Depois, durante. né? Depois, não vai não. Ó, mas olha só, eu tinha te falado isso aqui, ó, para olhar esse capítulo, né, de integrais. Eu falei lá, tem muita informação mesmo. E tem muita coisa que a gente não vai usar. Ele fala lá um monte de coisa, teorema do valor médio. Ele fala bem a história disso aqui, né? A gente não precisa disso. Então, o que eu sugiro? Se você for pegar o livro para olhar, pega um caderno, né? As anotações de aula, no caso as aulas gravadas também, e vê lá, ó, quando eu fui falar de área, o que eu falei? Eu falei que pode ser uma área embaixo da curva, aproxima por retângulo. Vê essa seçãozinha lá no estúdio. Está muito complicado? Deixa. Agora você vai lá e vê assim, não, diferença entre áreas, né? Tem 2 curvas e quero calcular a área no meio delas. Aí eu falei disso na aula. Então você procura no Stuart essa partezinha e lê lá. Aí você tenta ler e vê um exemplo, tenta fazer um exercício, tem a resposta no final, entendeu? Então, assim, realmente você ir garimpando o livro. O livro é gigantesco. Isso aqui é ilusão achar que a gente vai conseguir ler isso tudo. Não tem jeito mesmo, não. Mas é onde está mais detalhado, né? Está explicado melhor. Então, ó, área eu falei bastante. Distância eu não falei, tá vendo? Eu pulei essa parte porque não é interessante pra gente. A integral definida, então só a questão dos limites lá, coisas simples. Mas aqui tem bastante exercício. Teorema fundamental do cálculo, ele mostra rigorosamente lá como é que chega nele. Eu fui mais rápido, mais acochambrado, assim. Integral indefinida, ó lá, o teorema da variação total, não precisamos por enquanto. E aí ele já vem com regra da substituição. Olha só, os livros costumam fazer isso, tá? O livro digital de vocês pegou a ordem um pouco inversa. O livro digital, ele faz o seguinte, ó. Ele começa lá, a integral imediata, área, problema de valor inicial. Depois ele vem para cálculo de volume, né? Aqui está escrito errado, era para ser sólido, né? Cálculo de volume, e aí começa, ó, pensado isso aqui, integral por partes e mudança de variáveis. São as 2 regras juntas, a regra da substituição e da integração, né? Ele começa pela integração por partes, os livros não fazem isso. Repara aqui, no Stuart, no Leitode, no Guidorizi, todos eles fazem assim. Ele define integral para você e dá uma regra de substituição, porque ela é mais simples. E depois, ele vem com várias aplicações, aí tem área entre curva, volume por casco, trabalho lá da física, né? E depois ele vem com um capítulo separado só para te ensinar técnicas de integração. E a primeira delas é a integração por partes. Então, por isso que eu falo, se você for pegar um livro para olhar, pegar o do Stuart, vai garimpando com o que eu falo, entendeu? Vê o tópico da aula e procura isso no livro. Não tente ler tudo, que realmente é muita coisa. Outra coisa, aproveitando que eu já estou com o livro aberto aqui,
vai ter alguns assuntos que ou eu não vou abordar, ou vou pedir para vocês fazer exercício, ler no livro e fazer, porque não vale a pena a gente perder uma aula com isso. E eu não acho tão, assim, eu acho que é melhor depois a gente focar em mais exercícios das coisas mais importantes. Por exemplo, cálculo de volume sólido de revolução. É uma fórmula, né? Só que aí ele explica como é que chega lá, tal. Não acho necessário agora. O que mais que ele falava aqui? Cálculo de volume sólido de revolução. Essa é uma... Ah, tá. Essa aqui, ó. Integração por substituição trigonométrica. Eu acho que eu vou pular isso também. Seria daqui 2 aulas, né? Eu acho que eu vou pular. Substituição trigonométrica é um negócio complicadinho. Você nunca vai usar, provavelmente, na prática. E se for usar, você vai recorrer a um recurso como o Wolfram Alpha, aquelas calculadoras online, né? Só se a gente estiver andando bem, mas eu acho mais importante focar em integração por partes e substituição. Fazer vocês aprenderem bem isso aqui, para depois a gente ir em coordenadas polares, que também é uma canseirinha, tá? Então eu prefiro focar nesses dois e talvez deixar isso aqui de lado. O bom da matéria é que a gente tem um pouco de autonomia para fazer isso. É a AMI, né? Não tem nada pronto, então, avaliação pronta, eu quero dizer, né? Então talvez a gente pule isso aqui, tá? Mas vamos ver. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só. Então a gente já falou de linearidade, regra da cadeia, né? E hoje é a integração por partes, que vem lá da regra do produto. Vamos revisar. Olha lá. Então vamos supor que você tem essas duas funções, U e V, né? Beleza. Eu quero derivar o produto delas, né? Eu quero vezes V. Funções de U vezes V é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, né? Você cansou de fazer isso em cálculo 1. Então, essa é a regra do produto, né? Mas olha só, escrever essa equação aqui, né? Beleza. Vamos inverter o lado dela. Então, eu vou pegar o que está da direita e vou passar para a esquerda, tá? Só isso, vou só inverter. Olha lá. Então, essa parte da direita, que é U vezes dv dx mais V vezes du dx, é igual à derivada do produto, certo? A integração, lembra de eu falar várias vezes isso. A integração é o inverso da derivada. Ela é uma operação. Se você tem uma função, você pode derivar ela. Você aplica a derivada nela, né? Você aplica uma operação que se chama derivação. Você aplica a derivada nela e tem um resultado. Do mesmo jeito, você pode aplicar a operação de integral, né? Você pode integrar a função. Então, se você tem uma equação, se você aplica uma coisa de um lado, você tem que aplicar do outro. Se eu multiplico tudo por 2 da esquerda, tem que multiplicar tudo por 2 da direita também. Com a integral e com a derivada é a mesma coisa. Então, pense que eu tenho essa equação e eu vou integrar os dois lados dela. Vou aplicar a operação de integral nos dois lados. Eu tenho que aplicar a integral em tudo da esquerda e a integral em tudo da direita. Olha o que vai acontecer. Se eu integrar essa parte aqui, ó, vira a integral de ux vezes dv dx, concorda? Eu estou fazendo a integral em relação a dx, sempre. A operação de integral sempre tem um diferencial junto, né? Eu integro a função f dx, certo? Então, eu estou aplicando aqui a integral nesse negócio aqui em relação a dx, tudo bem? Mais a integral disso aqui, ó, é a integral de vx du dx em dx, certo? Então, estou integrando essa coisa toda em relação a dx. Do mesmo jeito do outro lado, ó, estou integrando essa coisa toda aqui em relação a dx, beleza? Mas lembre que a integral é o inverso da derivada. Então, se eu tiver uma função f de x qualquer e eu quiser integrar a derivada dela, volta nela, né? É a mesma coisa de você pegar, multiplicar um número por 2 e multiplicar ele depois por 1 sobre 2, que é o inverso dele. Você fica com o mesmo número, né? Você fica com o número inicial. Se você pegar uma função y e fizer 2y e pegar esse 2y e multiplicar por 1 sobre 2, voltou a y. Então, se você pegar uma operação e o inverso dela, elas se anulam, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu estou integrando
uma derivada. Se eu estou integrando uma derivada, as duas operações se anulam. E o que me sobra é só o que estava dentro da integral. Tudo bem? Entenderam isso, gente, ou não? Fala aí. Sim, entendi. Até aí tá fácil. Beleza. Então, Beleza, entendi sim. eu estou integrando a derivada, estou sumindo com a operação. Então, do lado direito vai sobrar só o x, vx. E do lado esquerdo, olha só, lembra que eu falei que nessas regras de integração, a grande sacada delas é a gente poder operar com os símbolos como se fossem números. Então, eu posso simplesmente cortar esse dx com esse dx com esse dx. Olha o que sobrou. Do lado esquerdo sobrou integral de u dv mais integral de v du. Isso aqui é igual a o que estava aqui dentro, né? Se eu estou integrando. Beleza? Se eu passar esse v du para o outro lado negativo, eu chego no que a gente chama de fórmula ou equação da integração por partes. Que é o seguinte, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Tá? Você vai falar isso tantas vezes quando você estiver resolvendo exercício que isso vai grudar na sua cabeça. Tá? Eu lembro que até uns 2 anos atrás fazia cálculo 2. E aí eu precisei fazer uma integral. E isso fica na cabeça. Essa frase, integral de u dv é uv menos integral de v du. Tá? Você vai se falar tanto isso quando for resolver o exercício que vai grudar na sua cabeça. Essa fórmula aqui é extremamente poderosa. Eu sei que ela parece confusa pra caramba, e você não percebe para que ela é útil, mas vocês vão ver. Olha só, até aqui alguma dúvida? Que agora a gente vai passar para uns exemplos. Não, até aí tranquilo. A parte aí que você só entregou a derivada por fácil. Beleza. Então tá. Então bom. Eu pegava uma parte zoada do meu integrando, chamava ela de u, e derivasse ela, aparecia uma outra parte da minha integral original. E aí eu ia cortar essa parte e ia me ajudar a resolver a integral. Agora eu vou ter que fazer duas escolhas. Eu vou escolher o que eu vou chamar de u e o que eu vou chamar de dv. Tá? E vamos ver como que a gente resolve isso. Olha lá. Olha o exemplo. Eu quero que você resolva essa integral. X vezes cosseno de x dx. Beleza? A princípio, você vê essa integral, você não tem ideia do que fazer, tá? Qual que é o algoritmo que você vai seguir? Pelo menos é o que eu sigo, né? É assim, primeira coisa, vamos tentar simplificar esse integrando, usando as propriedades que a gente conhece. Se fosse, por exemplo, integral de π vezes e elevado a 2x dx, eu sei que π era uma constante, já tirava ela de fora para ficar mais bonito a minha integral, né? Para ficar mais fácil. Então, eu já usei uma propriedade para simplificar. Aqui você não adianta fazer isso. Não vale nada, né? Não tem como simplificar isso aqui. Beleza? Segunda tentativa. Procure isso na sua tabela de integral. Provavelmente você não vai ter. Porque aqui pode ser qualquer função, né? Essa x cosseno de x, provavelmente você não vai ter ela. Então, muito provavelmente isso aqui também não vai adiantar nada. Aí você tem uma ferramenta que você aprendeu semana passada, que é a regra das... Olha lá. Calma aí, pessoal. Alguém tá com áudio aí, ó. Jonathan. Vamos desligar o áudio aí. Então, você vai tentar a substituição, né? Que você aprendeu semana passada. Ó, eu tenho duas partes nessa integral, x e cosseno de x. Vamos tentar as duas, né? Quem sabe ajuda. Vou chamar x de u. Oi, pode falar. A imagem no meu aqui não está aparecendo, é problema na minha internet. Tá tudo ok? Só não está aparecendo a imagem do exercício? Não está aparecendo o PDF? Não. Para mim aqui não. Só para mim. Ué, aqui tá. Uai. Aqui tá normal também. Aqui também. Quem tiver
é bem melhor, o aplicativo. Aqui tá tranquilo. Concordo. O celular tá bem melhor mesmo. Eu vou sair e entrar de novo aqui. Obrigado. Beleza, então, tá. Então, olha lá. Vamos testar essa substituição, né? U igual a x. Aí, qual que era o procedimento? Eu escolhi o que eu chamava de U, derivava ele, né? E substituía lá na integral. Então, U igual a x. Derivada de U, du dx é 1, né? Então, passo o dx multiplicando. Du igual a dx, né? Derivando dos dois lados. Então, vamos tentar substituir. Onde tem dx, vou pôr du. Olha lá, a integral original era x cosseno de x dx. Isso vira integral de u, né, que é o meu x, vezes cosseno de x, que está na integral, e dx é du. Olha lá, não adiantou nada. Então, isso aqui você não tem o que fazer, né? Não consegui simplificar, não adiantou nada. Então vamos tentar cosseno, né? U igual a cosseno de x. Du é igual a menos seno de x dx, né? Derivada de cosseno é menos seno. Bom, então, dx é menos nossa. Vou colocar mais primeiro. Ó, lembra que integral de u dv é uv menos integral de v du. Quer dizer, eu tenho uma integral, eu vou ter que escolher uma parte dela para chamar de u e o resto vai chamar dv. Vamos testar, ó. Vou chamar a primeira parte de u igual a x, certo? Então, o que sobrou? Cosseno de x dx, né? Aqui está a nossa integral original, tá? Chamei x de u e o resto de dv, beleza? Então, u igual a x e dv igual a cosseno de x dx. Tudo bem? A fórmula é o seguinte, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Ó, eu já sei quem que é u e v. Para resolver, eu preciso achar quem é v e quem é du, concorda? Porque eu já sei quem que é u, eu defini isso, e defini quem que é dv, certo? Então, o que eu preciso achar é v e du. Bom, a gente precisa encontrar v e du, né? Como que eu acho v? E como que eu acho du? Olha só. U igual a x. Então, eu consigo achar du, né? Fazendo du dx, isso dá 1. Passo o dx multiplicando, du igual a dx. Beleza. Então, eu já achei du. E agora eu preciso achar v. Eu sei que dv é isso aqui, eu defini isso, né? dv igual a cosseno de x dx. Olha lá. dv igual a cosseno de x dx. Se eu tenho a derivada e eu quero achar a função original, basta eu integrar, né? Então, eu vou integrar dos dois lados. Vou aplicar a integração aqui e aplicar a integração aqui, ó. Integral de dv é igual a integral de cosseno de x dx. Integral da derivada é a própria função, né? É v. É como se fosse integral de 1, ó. Integral de 1 é v, né? É a variável. Lembra? Integral de 1 dx era x? Então, integral de 1 dv é v. E a integral de cosseno, aí sim você já sabe. A integral de cosseno está tabelada lá na sua tabela. A integral de cosseno é seno. Então, olha só. Eu descobri quem que é v e eu descobri quem que é du. Eu já tinha u, certo? E eu já tinha dv também. Agora dá para jogar tudo na fórmula lá, ó. Ô, professor, u igual a dx é porque u igual a x, quer dizer que é a mesma coisa que a derivada de u igual a derivada de x, não é? Isso, porque olha só, é a mesma coisa eu fazer isso aqui, ó. Eu tenho u, né, que é igual a x. Se eu fizer du dx, como que é? Qual que é a derivada de x? É 1. Isso, a derivada de x é 1. É o derivado de x é 1. Então, eu posso passar o dx multiplicando, ó, né? E aí vira du igual a dx. Beleza?
Ah, tá, beleza, beleza. Então tá, então é isso aí. Du dx porque a derivada de x é 1, né? Aí eu passo o dx multiplicando. A primeira que eu chamei de u eu vou derivar e a segunda eu vou integrar. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Eu vou resumir depois de novo. É isso aí. Então, olha lá. Agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho u, tenho v e tenho du. Então eu consigo resolver, né? Se eu substituir, olha lá. A integral de x vezes cosseno de x dx é igual a u. Quem que é u? É x, né? Então x. Vezes v. Quem que é v? Acabei de descobrir, seno de x. Então, x vezes seno de x. Menos, da fórmula, menos a integral de v, quem que é v? Acabei de descobrir, seno de x. Então, integral de seno de x, dx. Por que dx? Du, né? Du é dx. Beleza? Então, olha só. Olha como é que ficou minha fórmula. Integral de x vezes cosseno de x é igual a x vezes seno de x menos integral de seno de x. Olha só, essa integral aqui, você sabe resolver. Agora é só resolver ela. Então, isso aqui fica igual a x seno de x, menos da fórmula. Quem que é a integral de seno? Menos cosseno, né? Menos cosseno de x mais a constante. Tudo bem? Agora é só arrumar, né? Integral, então, de x vezes cosseno de x é x vezes seno de x, menos com menos, vira mais cosseno de x mais a constante. Tudo bem? Alguma dúvida no passo a passo? Não, fica Não, tranquilo. beleza. Beleza. Então, olha só. A operação você entendeu, é só seguir esses passinhos. Mas por que que isso é bom, né? Ó, o que que a gente fez? Tipo assim, qual que é o sentido disso que a gente fez? Olha lá. A gente começou com uma integral zoada, complexa. X vezes cosseno de x. Não tem como que faz isso. Mas a gente resolveu ela fazendo o seguinte. A gente chamou uma parte dela de u e a outra de dv. A gente usou a fórmula da integração por partes, que você vai ter anotada também. E aí, a integral que a gente precisou de fato resolver foi essa aqui, ó, a integral de seno de x. Olha onde que ela apareceu aqui. Essa integral é fácil. Ela veio da fórmula, né, integral de v du. O v veio da integral de dv, certo? Como que eu descobri v? Eu peguei dv e integrei dos dois lados. E descobri quem que é v. E o du veio da derivada de u. Tudo bem? U igual a x, du igual a dx. Beleza? Então, o que que é uma boa prática? Nem sempre isso vai dar certo, mas é a boa prática. É o seguinte, eu vou escolher u de modo que a derivada dela seja boa. Seja uma derivada máxima, uma derivada simples, tá? E eu vou escolher dv de modo que a integral dela seja fácil também. Tudo bem? Então, olha só. Eu vejo a função lá, x vezes cosseno de x. Eu já sei que eu tenho que pensar em alguma coisa que a derivada seja muito fácil. A derivada de x é muito fácil, né? É 1. Ela simplificou. Quer dizer, eu tinha uma função x, eu meio que reduzi a ordem dela. Eu simplifiquei ela, virou 1. Tudo bem? Se eu quadrado, reduziria também, ia ser 2x. Ia ficar mais fácil. Se eu pensar cosseno, pô, derivei, virou menos seno. Ficou complicado igual. Não teve diferença, né? Então, uma boa tentativa é chamar u de x, certo? Por outro lado, se eu chamar isso tudo aqui de dv, olha só, a integral de cosseno é uma coisa fácil. Eu sei fazer ela. Eu tenho uma tabelinha que me dá ela, certo? Então, é uma boa tentativa fazer isso que a gente fez. É chamar o u de x e o dv de cosseno de x dx. Beleza? Então, estou mostrando como que a gente fez essa escolha, né? Vamos ver o que acontece se eu escolher o contrário. Vamos supor que eu não tenho essa prática, que é o caso da gente mesmo, né? De vocês aí que estão vendo isso pela primeira vez. Vamos supor que eu não tenho essa prática e eu escolha desse jeito aqui, ó. Tenho lá a integral. Eu vou escolher u como cosseno de x. Então, estou chamando essa partezinha aqui de u. Então, o que sobrar, que é isso aqui, ó, que é x vezes dx, vai ser o meu dv, tá? Beleza. Bom, u eu vou ter que derivar, né? Então, du é menos seno de x dx. Tudo bem? E essa parte aqui eu vou ter que integrar. Integral de dv vira v. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Vamos substituir? Ó, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. A fórmula. Integral de x cosseno de x dx é igual a u. Quem que é u? Cosseno de x.
V, quem quer ver? Acabei de descobrir, ó, x ao quadrado sobre 2. Então ficou cosseno de x sobre 2. Menos da fórmula, menos. A integral de V, quem quer ver? X ao quadrado sobre 2. Vezes du. Quem quer du? Menos seno de x dx. Olha, você sabe resolver essa integral? Não sabe, né? Ela ficou mais complicada que no início. Isso eu tinha x vezes cosseno de x. Agora eu tenho x ao quadrado vezes seno de x. Minha vida. Ao invés de simplificar, eu compliquei. Então, se você chega num passo desse, você já sabe que a sua escolha foi ruim. E aí você apaga e faz a outra, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho, tá? Vamos parar nesse exemplo, depois do intervalo a gente volta para o outro. Mas, o que eu quero dizer? A integração não é a mesma coisa da derivada. Derivada, sempre você tinha uma fórmula. Se você tinha um produto de funções, aplicava a regra do produto. Se você tinha uma função dentro da outra, aplicava a regra da cadeia. E nem pensava, né? Você só aplicava. E ia dar o resultado, ia dar certo. Integral, não. A integral é complicada. Integral, você tem que ter uma expertise mesmo para fazer ela. Se eu te der uma função do nada, você tem que ter alguma técnica na sua... É o que eu faço, tá? Pode ser que não seja a melhor coisa, pode ser que tenha alguma técnica melhor. Eu faço sempre assim. Eu tento do mais simples para o mais complicado. É claro que, com o tempo, como vocês vão fazer muito exercício, que façam mesmo, vocês vão pegando o jeito. E se você vê uma coisa, que uma função x, x ao quadrado, x ao cubo, que está multiplicando uma senoide, uma cossenoide, você já vai ter lembrado de fazer tanto exercício disso, que você vai lembrar, isso aqui eu acho que eu já vou começar tentando por integração por partes. Aí você já começa na linha certa. Mas, a princípio, se você não souber, eu acho esse algoritmo bom. Você começa pelo mais fácil e vai complicando. Primeiro eu tentei só simplificar o integral. Depois eu tentei achar na minha tabela. Depois eu tentei substituir. E, por fim, eu tentei a integração por partes, que é mais complicado. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, Thiago, na verdade, uma dúvida. Não. Só o senhor desse uma olhada depois que a aluna Fabiana não está conseguindo acessar. Deixa eu ver. Ela mandou mensagem aqui. Uai, e não tem ninguém aqui na sala de espera. Depois que começa a aula, a sala de espera some. Fabiana, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Vou ver se eu vou dela aqui, então. Calma aí. Que eu só tenho contato de professor ou pessoal do TI aqui. Não dá. Fala pra ela tentar. O que ela tá acontecendo? Ela te falou? Uai, ela disse que não atende. Ela mandou desse jeito aqui pra mim. Entendi. Bom, talvez fala pra ela tentar em outro navegador. Depois pergunta se ela tá tentando no aplicativo ou se ela tá tentando no navegador. Ela vai fazer o contrário, porque a coordenadora também mandou. Ela mandou aqui que não estava conseguindo entrar. E logo depois ela falou, não, conseguiu. Ela reiniciou o navegador e conseguiu. Quem tá tentando no computador aí, se a internet for meio ruim, o aplicativo é bem melhor. Eu também acho. Eu mesmo estou usando o aplicativo. Vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Eu tô usando. Sim. Eu acho que o aplicativo do celular é mais eficiente mesmo para assistir. Para mim aqui não tem jeito, né? Eu preciso fazer no computador. Mas eu acho que o celular é melhor mesmo. Outra coisa, gente, queria falar antes da gente ir pro intervalo é o seguinte. Eu pedi uma mesa digitalizadora, tá? Para fazer essas aulas, principalmente cálculo. Eu comprei uma, deve chegar essa semana. Então, a partir de semana que vem, a aula deve ser eu escrevendo mesmo aqui, tá? Na tela, e vocês vão ver. Porque desse jeito aqui eu acho que fica muito, sei lá, precário. Mas só que não deu tempo de chegar antes, tá? Já que você comentou aí, eu particularmente, não sei os outros, mas eu tenho muita falta daquele tempo para você poder escrever
e ir acompanhando. Como você já está com tudo escrito aí, você vai passando, vai voltando. Então, assim, eu não tenho nem tempo de copiar para me poder acompanhar o que você está falando. Aí, Exatamente. como já está tudo escrito, a hora que você testa, a hora que você volta. Aí eu falei, tá assim, para mim, facilmente, né? Eu tô nem conseguindo acompanhar o passo a passo que você está fazendo. Não, mas essa matéria é desse jeito mesmo. Não, mas cara, tá difícil mesmo. Eu concordo com vocês, é porque essa matéria ela é uma matéria de quadro, não tem jeito, não é de slide, entendeu? Professor, mas então, Hum. a aula de hoje é integração por partes, essa daí que você explicou agora, substituição, você explicou por partes, né? Isso. Aí é ela de substituição e mais alguma? Não, hoje vai ser só por partes, tá? Porque isso já é uma sessão. Assim, eu tava revisando a aula antes da aula anterior. Porque eu vou parar de gravar aqui pra gente entrar no intervalo, mas eu vou mostrar pra gente online. Eu vou parar de gravar. Deixa eu parar aqui.